Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Novas discussões sobre a origem de Cristo. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: "Esse é verdadeiramente o profeta." Diziam outros: "É esse o Cristo." Mas alguns diziam: "Porventura, pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi?" Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Responderam os guardas: "Jamais um homem falou assim." Os fariseus replicaram: "Também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus, por acaso, creram nele? Mas este povo que não conhece a lei são os malditos." Nicodemos, que tinha ido de noite ter com Jesus e que era um deles, disse-lhes: "Acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez?" Responderam-lhe: "És também um galileu? Estuda e verás que da Galiléia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Como o Senhor havia convidado os que criam nele a beber do Espírito Santo, surgiu naquela multidão uma dissensão. Por isso é dito: alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: "Esse é verdadeiramente o profeta." Teofilacto Diócrida. A saber, o profeta que era esperado. Diziam outros, a saber, o povo: "É esse o Cristo." Alcuíno. Estes já haviam começado a beber espiritualmente daquela água e já haviam abandonado a sede da infidelidade. Mas outros permaneciam ainda na aridez de sua infidelidade, e a respeito desses acrescenta o evangelista. Mas alguns diziam: "Porventura pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi?" Conheciam, pois, o que os profetas anunciavam a respeito de Cristo, mas ignoravam que tudo se havia cumprido nele. Mesmo os que sabiam que havia sido criado em Nazaré ignoravam onde havia nascido e não criam que a profecia que fora lida se cumpria nele. São João Crisóstomo. Conceda-se que ignoravam o lugar de seu nascimento, mas ignoravam por acaso a sua família? Porque, em verdade, havia nascido da casa e da família de Davi. Por que diziam então: "A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi?" Em verdade, queriam ocultar isso, dizendo todas as coisas com malícia, porque Jesus fora criado em Nazaré. Por isso, não se aproximam do Salvador perguntando: "Como pode ser que as Escrituras digam que o Cristo virá de Belém e tu vieste da Galiléia?" Mas todos falavam capciosamente. Uma vez que não prestavam a devida atenção ao que o Senhor lhes dizia, nem tinham disposição para aprender, Jesus nada lhes respondeu. Mas elogiou a Natanael quando disse: "De Nazaré pode sair algo bom?" E o elogiou como um verdadeiro israelita que buscava a verdade, instruído com profundidade nas coisas antigas. Prossegue. Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Teofilacto Diócrida.
não entre os príncipes, porque estes tinham uma única posição, não o reconhecer como Cristo. Os que eram mais moderados em sua malícia opunham-se unicamente à glória de Cristo com as palavras, mas os piores eram os que desejavam pôr suas mãos sobre ele. Com relação a estes, o evangelista acrescenta: alguns queriam prendê-lo. São João Crisóstomo. O evangelista menciona isso manifestando que faltavam não só para conhecer a verdade, mas nem mesmo a querendo dizer. Prossegue: mas ninguém lhes pôs a mão. Alcuíno. Isto é, porque ele não permitiu, porque tinha poder sobre os seus desígnios. São João Crisóstomo. Isto era suficiente para que se arrependessem, mas não se arrependeram. Assim é a iniquidade. Não quer crer em ninguém e tem uma única coisa em vista: dar a morte àquele contra o qual prepara suas armadilhas. Santo Agostinho. Mas os guardas que foram enviados para prendê-lo voltaram sem cometer o crime que lhes fora ordenado e cheios de admiração. A respeito deles se acrescenta: os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Alcuíno. Aqueles que não puderam deter o Salvador quando quiseram apedrejá-lo repreendem agora os guardas por não o trazerem preso. São João Crisóstomo. Eis aqui como os fariseus e os escribas, vendo os milagres e lendo as Escrituras, nada adiantaram, enquanto que os seus enviados, carecendo de tudo isso, ficaram convencidos com uma só entrevista. Quando havia partido com o fim de prendê-lo, voltaram atados de modo milagroso, e não disseram: não pudemos porque as multidões nos impediram, mas se converteram em pregadores da sabedoria de Cristo, pois segue o evangelista. Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Santo Agostinho. Falou dessa maneira porque era Deus e homem. São João Crisóstomo. Não apenas é admirável o seu discernimento, pois não necessitaram de milagres, mas foram fisgados pela pura doutrina. Com efeito, não disseram: nunca homem algum fez tais milagres, mas jamais um homem falou assim. Mas também a sua coragem, pois quando se apresentaram aos fariseus, que eram inimigos de Cristo, falaram-lhes tais coisas. Tampouco precisaram ouvir um longo discurso. Com efeito, quando a alma não é corrompida, não há necessidade de longos discursos. Santo Agostinho. Mas os fariseus repeliram seu testemunho. Segue o evangelista. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Como dizendo: vemos que os discursos dele vos agradaram. Alcuíno. E de fato haviam sido seduzidos de uma maneira louvável, pois, abandonando a sua descrença, passaram à fé. São João Crisóstomo. Arguíam-nos como se a razão que haviam dado não fosse suficiente, pois segue: alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo que não conhece a lei são os malditos. E essa era a acusação que faziam, que a multidão havia acreditado, mas não eles. Santo Agostinho. Os que não conheciam a lei acreditavam em Deus, que era aquele que havia ditado a lei, e aqueles que ensinavam a lei eram os que o condenavam, de modo que se cumpre o que o Senhor dissera: eu vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. São João Crisóstomo. Como é possível que sejam malditos aqueles que creem na lei ou que lhe obedecem? Mas queriam dizer: vós sois mais malditos porque não observais a lei. Teofilacto Diócrida. Os fariseus falam com suavidade e doçura aos guardas para que não se separem deles e sigam a Jesus. São João Crisóstomo. Como disseram que nenhum dos chefes do povo tinha acreditado nele, o evangelista, para evitar que se acreditasse nisso, acrescenta: Nicodemos, que tinha ido de noite ter com Jesus e que era um deles, disse-lhes. Santo Agostinho. Este não era incrédulo, mas pusilânime.
e por isso ia de noite buscar a luz porque queria ser iluminado, mas temia que se soubesse. Acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Acreditava, pois, que se quisessem ouvi-lo, ainda que por pouco tempo, sem impaciência, poderia lhes acontecer o mesmo que acontecera aos que tinham enviado para prendê-lo e que passaram a crer. Porém, aqueles homens perversos queriam antes condenar que ouvir. Chama a nossa lei a lei de Deus, porque por Deus foi dada aos homens. São João Crisóstomo. Nicodemos manifesta assim que os fariseus nem conheciam a lei, nem agiam de acordo com ela. Quando seria mais adequado demonstrarem que não haviam agido injustamente ao mandar prendê-lo, respondem-lhe de maneira rude e áspera com estas palavras. Responderam-lhe: És também Galileu? Santo Agostinho. Isto é, foste seduzido pelo Galileu? O Senhor era chamado Galileu porque seus pais eram da cidade de Nazaré. Digo, seus pais, referindo-me somente a Maria e não à linhagem paterna. São João Crisóstomo. Depois, em tom insultante, como se desconhecesse as Escrituras, disseram-lhe: Estuda e verás que da Galiléia não surge profeta, como dizendo: Vai e aprende. Alcuíno. Não consideravam o lugar onde nascera, mas apenas o lugar onde pregava. Por isso, não apenas não acreditavam que fosse o Messias, como tampouco que fosse profeta. Santo Agostinho. Não saem profetas da Galiléia, mas lá saiu o Senhor dos profetas. Prossegue. E cada um voltou para sua casa. Alcuíno. Sem haver obtido nenhum resultado, vazio de fé e, por conseguinte, privado de todo benefício, voltou cada um para a casa de sua própria falta de fé e impiedade. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Sister